mas eu quero estar ministrando aqui, louvado seja Deus, o máximo de cautela, prudência, para que os irmãos possam compreender e entender em nome de Jesus, amém? Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1, verso 3. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3. Todos acharam? Está nessa noite, né? O levita ali da Assembleia de Deus Missão, Deus abençoe. Eu estou devendo aí uma agenda para ele estar louvando lá na sede. Eu creio que não vai faltar oportunidade, não. Em nome de Jesus, amém? Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 3. Todos acharam? Que ainda não achou, diga eu. É o último livro da Bíblia, o livro das revelações, Apocalipse. Até o nome já é forte, amém? Então vamos lá. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí que manda esses capirotos. Amém. Os irmãos, eu não sei se os irmãos sabem ou conhecem, que está aí rolando aí nas redes sociais o último assunto bombástico nas mídias aí no Brasil afora, sobre o carnaval. Não sei se os irmãos sabem, já ouviram aí o comentário acerca da abençoada Ivete Sangalo, né? Uma outra liberou ali uma palavra profética acerca do arrebatamento, falando que já está no Apocalipse, e ali é uma batalha, uma luta, cada um se posicionando de um ponto de vista, falando uma coisa, outro falando outra. Ali Ivete Sangalo, ela disse que queria impedir o Apocalipse, que ia macetar o Apocalipse, né? Então aí está vários comentários, várias coisas. Eu estava comentando com algumas pessoas, disse, muitas igrejas que não pregavam Apocalipse, agora vai começar a pregar Apocalipse por conta disso aí, né? Porque veio a mídia, né? Mas eu louvo a Deus que, independente de cenário que está acontecendo mundial, não, nós pregamos Apocalipse sempre, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu tenho aqui 55 minutos, amém? 55 minutos não dá para trazer um estudo, um ensinamento sobre Apocalipse, não dá. Confesso, irmão, que teria que ter 7 quarta-feiras, e olhe lá, para trazer com profundidade, analisando dentro das escrituras, mostrando para a igreja. Infelizmente não dá, amém? Se for falar sobre Apocalipse, não dá, amém? Mas o que eu vou fazer aqui nessa noite? Eu vou resumir, amém? Eu vou resumir e vou estar trazendo aqui os fatos. Eu vou estar trazendo aqui os acontecimentos históricos em ordem cronológico, trazendo de início em que ponto que nós estamos, a igreja está, até o juízo final, amém? Eu vou estar trazendo, né, os acontecimentos em ordem cronológica, do ponto que a igreja se encontra agora
até o juiz final, que é a consumação de todas as coisas e o estado eterno em Cristo e com a igreja por toda a eternidade. Amém? Porque não dá para falar, não dá para adentrar, aprofundar com detalhes, com precisão, todos os eventos. Não dá. Amém? Mas eu vou falar de cada um deles por alto, não com profundidade, somente para os irmãos entenderem a ordem, né, em cronológico. Por que a ordem cronológica? Porque é o seguinte, irmãos, dentro do livro de Apocalipse, existe parte do livro de Apocalipse que já aconteceu. Tem coisas no livro de Apocalipse que está acontecendo. E tem coisas que no livro de Apocalipse que está prestes a acontecer, e tem coisas que vai acontecer ainda mais na frente. E também quando fala de Apocalipse, temos o livro de Daniel, que é um livro, um livro que traz profecias de Apocalipse. Temos também Ezequiel, temos também o livro de Mateus, temos muitos outros livros embasados que traz assuntos acerca do Apocalipse, as cartas que o apóstolo Paulo ele escreve também. Então tem muita coisa aí, amém? Então assim, a palavra Apocalipse significa revelação das últimas coisas, o que está em oculto a ser revelado, amém? Então aqui quando nós falamos do Apocalipse, nós falamos do acontecimento das últimas coisas. O Apocalipse não é para qualquer um. Por quê, pastor? Porque o livro de Apocalipse existe muitos símbolos, existem muitas analogias, existem muitas figuras de linguagem para serem interpretados, muitas figuras que muitas vezes as pessoas não entendem, não compreendem, porque é um livro que tem mais símbolos aqui, mas eu vou estar explicando de acordo com o tempo, em nome de Jesus, amém? Antes de eu explicar e adentrar, primeiro eu quero falar sobre a dispensação. Apóstolo Paulo ele fala sobre 7 dispensação. Diga comigo, 7 dispensação. O que é 7 dispensação? As 7 dispensação representam, significa 7 períodos ou 7 tempos. Amém? Estes 7 dispensação ou 7 tempos, eles são os 7 períodos que a humanidade iria passar de início ao fim. Vou explicar. Essas 7 dispensações, 7 representam o nome de Deus, representa o que? A origem do mundo de Adão e Eva até a consumação dos séculos. O início de tudo e o fim de tudo. Esse período, aos extremos, nas duas pontas, foram divididos por Deus por 7 períodos, 7 tempos da história da humanidade. Amém? Amém. Existe o período da inocência, período adâmico, davídico, aí vai. Aí, esse período na qual a igreja, na qual nós estamos inseridos, ele é o penúltimo período, porque existe o último, existe um depois do nosso, e existe um antes do nosso. A dispensação ou o tempo que existiu antes de nós é chamado o período da dispensação da lei. Nós estamos no período da dispensação da graça. Aí depois vai entrar o período milenar. Existe o período da grande tribulação. Amém? Amém. Depois do período da graça entra o período da tribulação, segue o período milenar. Então nós estamos vivendo o período da graça, aonde termina o período da lei e começa o período da graça. E aonde que começa o período da graça e termina o período da graça? Começa o período da graça
e termina o período da graça. Vamos lá. O período da lei termina com Cristo na cruz do Calvário. Amém? Amém. Se você observar algumas profecias, algumas mensagens de Jesus enquanto ele estava vivo, no seu período ministerial, ali em Jesus ainda estava no período da lei. A partir do momento que Jesus, ele ora e entrega ao Pai o Espírito e diz: está consumado. Jesus está dizendo: acabou o período da lei e entra o período da graça. Só que passou 2022 anos e nós estamos no período da graça. Pastor, em que ponto da história nós estamos no período da graça? Sabe qual é? O ponto do período que nós estamos para finalizar, para acabar o período da graça, para começar a grande tribulação. Está faltando apenas 90 segundos para o arrebatamento da igreja, para o início da grande tribulação. 90 segundos, menos de 1 minuto no relógio de Deus, para o arrebatamento da igreja. Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu não vejo. Se eu fosse comprovar dentro dos métodos científicos, espirituais da igreja, dentro da política, apontando para Israel, alguns cientistas eles atualizaram o relógio do Apocalipse e eles disseram que à meia-noite chegaria o fim dos tempos e apenas faltaria 90 segundos. Quando nós olhamos para a condição depravadora humana, quando nós olhamos para o relógio cientista, quando nós olhamos para a condição espiritual da igreja, não resta mais dúvida, porque o arrebatamento soar da trombeta pode acontecer a qualquer hora, e hoje pode ser o último culto. Hoje pode ser o último culto. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer hora. Aleluia. Aleluia. A qualquer hora. Deus. Escute. Quando nós olhamos para os acontecimentos, nós podemos observar e concluir que todas as profecias praticamente se cumpriram. Resta apenas uma profecia. Glória. Diga comigo: uma profecia. Uma profecia. Você sabe qual é a profecia que falta? A única que falta: o acordo de paz do anticristo, trazendo uma paz para o mundo inteiro. As outras já se cumpriram. O horário já foi embora. Misericórdia. Nem comecei ainda. Preste bem atenção. Eu vou trazer aqui alguns sinais para mostrar para os irmãos que nós estamos à beira do arrebatamento. Primeiro, no livro de Apocalipse, a Bíblia fala acerca do rio Eufrates. Esse rio Eufrates, a Bíblia fala que haverá uma batalha no Armagedon, no final da grande tribulação. O anticristo irá
quebrando aliança com Israel na metade da grande tribulação. O anticristo vai estar no governo. O anticristo vai estar em aliança com os países de todo o mundo. Então o anticristo ele vai reunir os povos da terra e se levantar e vir contra Israel para banir Israel do mundo, aniquilar, varrer da face da terra a nação de Israel. E essa batalha é a batalha final no Armagedon, antes do período milenar. E segundo a Bíblia, os estudiosos dizem que essa batalha do Armagedon, os soldados reunidos para a guerra, para confrontar Israel, para matar Israel, o caminho que eles iriam percorrer seria por terra mediante a este rio Eufrates. Para essa profecia se cumpriu, este rio tinha que estar seco. Para quem não saiba, o último documentário acerca desse rio está dizendo que 80% deste rio está seco. Será que falta muita coisa? E outra coisa, isso aí vai acontecer depois dos 7 anos da grande tribulação, no final da grande tribulação. Imagina só. Tem mais profecias, mais coisas para a gente analisar aqui. Por que não falar do aquecimento global? Por que não falar da vida espiritual da igreja? A Bíblia diz: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Hoje o pregador rasga, prega, a unção de Deus desce, mas você não vê mais ninguém sendo batizado com o Espírito Santo. Você não vê mais ninguém falando em línguas estranhas. A frieza tem entrado dentro das igrejas. A vida espiritual das igrejas tem ido de mal a pior. Muitos têm apostatado da fé, como o apóstolo Paulo lhe disse, dando ouvido a espíritos enganadores. As pessoas não oram mais como oravam antes. Paulo ele escreve a depravação humana. O homem ia ser de mal a pior, avarento, presunçosos, amantes dos deleites mais do que a de Deus, egoístas, prostitutos, tudo de mal a pior. Eu não quero me deter nessas questões, porque o tempo não dá. Mas nós estamos vivendo a reta final da igreja. Preste bem atenção, nós estamos chegando no final da graça, no final da dispensação da graça. Pastor, o que vai acontecer depois? Chumbo grosso para quem ficar. Escute. Vai acontecer o arrebatamento a qualquer hora. Aconteceu o arrebatamento. O que vai acontecer no arrebatamento? Vai acontecer a primeira ressurreição coletiva. Paulo ele escreve em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz: se ao soar da trombeta ou a voz da larita de Deus, eis que os que dormem no Senhor serão ressuscitados primeiro. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante, fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados em um corpo glorioso e incorruptível. O que é corrupto se transformaria em um corpo incorruptível. Aí Paulo ele disse: nós que ficarmos vivos, a igreja, seremos juntamente com ele arrebatados e levados para com ele juntamente para todos sempre na glória. Aleluia. Pastor, o que vai acontecer depois da ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento que vai ser junto? O anticristo agora ele começa a reinar.
E aí começa o período da grande tribulação, que nem eu falei. Eu vou estar apenas contando em ordem cronológica os fatos, que não dá. O que vai acontecer na grande tribulação? Primeiro, Daniel ele fala 9:27 acerca da grande tribulação. A grande tribulação ela vai dividir em duas partes: 3 anos e meio, 3 anos e meio. Os teólogos eles falam que a grande tribulação, ela está referindo, a grande tribulação é a segunda parte da tribulação. Existe a tribulação que dá o nome por os 7 anos. Esses 7 anos é dividido em duas partes: 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio só vai ser maravilha. A implantação do chip, o governo fazendo aliança, resolvendo os problemas caóticos deixados pelo arrebatamento. E aí, o anticristo, depois de 3 anos e meio, fez aliança com Israel. O templo vai estar reconstruído, porque falta o templo ser reconstruído. Mas o instituto do templo já está com dinheiro, os objetos, a novilha para o sacrifício, já está tudo pronto. O sacerdote já está no deserto se preparando para o sacrifício. E o templo vai ser reconstruído apenas em 6 meses. Está tudo pronto. No lugar da reconstrução do templo tem uma mesquita. Vai acontecer um acordo, aquele ali vai ser removido, o templo vai ser reconstruído e acabou. Então, no período 3 anos e meio, o anticristo ele vai quebrar essa aliança com Israel. Aí começa a grande tribulação. 3 anos e meio. Os 3 anos e meio pior de toda a terra. Jesus ele diz que nesse período da grande tribulação, que nunca houve e nunca haverá castigo, sofrimento intenso igual este período que haverá na terra. Mas eu louvo a Deus por uma coisa: neste período a qual o diabo ele vai governar o mundo com mãos de ferro, a igreja não vai estar aqui, mas vai estar na glória com ele. E bem-aventurado aqueles que subirem no arrebatamento da igreja, porque os que ficarem vai sofrer intensamente. O que vai acontecer? Escute só. Eu só vou trazer aqui rapidamente a totalidade do sofrimento do que vai acontecer, só para vocês terem noção. A Bíblia fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. A Bíblia fala sobre os 7 selos do Apocalipse. A Bíblia fala sobre as 7 trombetas do Apocalipse. A Bíblia fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Tudo isso em um curto período. 3 anos e meio. Eu vou explicar como é que vai ser esse cenário. A Bíblia fala que os 4 cavaleiros, esses acontecimentos, ele resume os 3 anos e meio de tudo que vai acontecer. Cavalo branco representa o anticristo governando. Aí vem o cavaleiro preto, cavaleiro vermelho, cavaleiro amarelo. Cada um tem um significado. Um significa morte, um significa guerra, e outro significa morte. Ou seja, tudo que vai acontecer nesse curto período. Porém, o que vai acontecer nesse curto período? João, no capítulo 5 de Apocalipse, João chora ao ver a visão a qual um dos anjos anciões disse: João, não tem ninguém na terra, no céu, nem debaixo da terra que é digno de olhar para o livro, desatar
porque não há ninguém. E quando João começa a chorar, vem um anjo, vem um ancião e consola João e disse: não chore, porque tem um que foi achado digno para olhar para o livro e desatar os selos. Olha ele, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, é fiel e ressuscitou, o leão da tribo de Judá, que está escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor e Senhores, que morreu para vencer. É só Jesus queria fazer isso. Então Jesus agora começa a sequência de juízo sobre a terra. Essas sequências de juízo vai ser dessa forma. Antes da humanidade recuperar de um baque, de um juízo, vai vir outro. Antes a humanidade não vai ter tempo para respirar do sofrimento, vai vir outro. Um atrás do outro. Os selos vão ser abertos. Primeiro selo, segundo selo, sexto selo. Aí, terminou. Vem as trombetas, depois vem as taças da ira. O mundo não vai ter escapatória para fugir do Apocalipse. Ninguém vai escapar. A Bíblia diz que muitos irão fugir para as montanhas. Muitos irão querer esconder. Mas eu te pergunto aqui: quem é que foge da ira vindoura de Deus que irá vir sobre toda a terra? Quem é que vai escapar? Quem é que vai querer fugir da grande tribulação? A Bíblia nos revela dizendo que neste período a carestia, as coisas vai estar cara. 1 quilo de feijão, R$100. 1 quilo de carne, R$200. Representa o cavalo preto, fome sobre toda a terra. Quem é aposentado, quem é trabalhador que ganha um salário, ele vai receber o salário, vai fazer a sua compra. O seu dinheiro vai dar para fazer uma compra que vai dar para se alimentar pelos uma semana, e 3 semanas vai passar fome. Vai faltar alimentos no supermercado. Pessoas vão brigar por causa de alimento. As pessoas vão morrer de fome. As pestes, as mortandades vai assolar a humanidade. Fora os meteoros que vai descer sobre a terra. Sabe, os mares, os meteoros vai cair sobre as águas, as cidades de praias, os volumes de águas vai se levantar de forma grande, de forma proporcional, que todas as cidades à beira da praia vai ser tomada pela imensa quantidade de água, e muitas pessoas irão morrer. Grande matança. Os homens, as guerras vai começar a intensificar. Os que ficaram para a grande tribulação vai receber a marca da besta. Se a pessoa querer ser salva, ele não pode aceitar a marca. O anticristo, com a tecnologia, vai rastrear, vai perseguir e vai matar aquele que recusar, ou então vai morrer de fome, porque
tão grande, a dor vai ser tão intensa, que os seres humanos, eles vão pular de edifício, eles vão se jogar em frente de carro, eles vão fazer de tudo para se matar, para se livrar da dor, mas a morte irá fugir deles um período de 5 meses. Por que Deus irá fazer isso? Para que a intensidade da dor, do sofrimento, recaia sobre aqueles que ficar perante a grande tribulação. Adore a Deus, louve a Deus, porque a porta da graça ainda não se fechou, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. É você que está ouvindo essa mensagem, é tempo de conserto, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de orar, é tempo de colocar a vida no altar, para que eu e você possamos ouvir o som da trombeta. Aleluia. Antes que seja tarde demais. Glórias. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. É, Jesus. Escute. Eu não falei aqui nem uma terça parte do que vai acontecer na grande tribulação. Escute. As pestes, as doenças. Você está pensando que as pragas do Apocalipse é igual a gente vê hoje? Está tendo um surto de praga no Brasil, mas nos Estados Unidos não tem? Não vai acontecer isso, vai ser geral, para todos, de nível mundial, para todos que habitam na terra. O ser humano, o sofrimento, a dor, a angústia vai tomar conta dos seus peitos, da sua alma, dos seus corações, que muitas pessoas irão se arrepender naquele grande dia, por não dar crédito, não dar importância às mensagens ministradas dentro das igrejas. Vai chorar o leite derramado, dizer: